Olá, boa tarde a todos. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam aí dispostos, animados para o retorno das nossas aulas. Eu sei que, infelizmente, não é como todos nós gostaríamos que fosse, né? Que seria as aulas presenciais, mas a gente precisa realmente aguardar, né, que os setores responsáveis pelas tratativas, para que tomem todos os cuidados necessários e que a gente, então, tenha o retorno das nossas aulas presenciais de forma segura, que eu acredito que todos há de concordar que é o ideal e o necessário. Então, mas estou na torcida para que o mais breve possível a gente tenha, então, esse retorno presencial das nossas aulas, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, vamos todos, então, nos vacinarmos, nos preservarmos, né? Sempre continuando usando a máscara, que é extremamente importante, fazendo uso de álcool quando for necessário, né? E evitando sair de casa inclusive a gente já está aí com a nova variante, a Delta, que tem infelizmente trazido aí ainda altos índices referente a um internamento de algumas pessoas, e não só essa variante, como a outra também, né? A gente tem visto aí que está em torno ainda de 1.500 mortes por dia, então esse número é muito alto, isso é muito grave, e a gente precisa continuar nos preservando, tá certo? Mas vamos lá para a nossa correção da aula de hoje. Hoje a gente iniciou com atividade mais leve, a gente viu aí um assunto sobre o uso do porquê, junto ou separado em português. Então é algo mais leve, mais tranquilo. A Pro imaginou que vocês, né, possivelmente precisam realmente ainda se acostumar novamente o corpo a fazer atividade, às vezes até a mão dói um pouco da ausência do exercício. Então, por isso, a Pro tentou preservar aí o máximo para que a gente inicie de forma mais leve, tá certo? Então, vamos iniciar então a nossa correção com a atividade de português, que trouxe aí sobre o uso do porquê separado e o porquê junto. Basicamente, quando a gente tem o início, então, de uma frase onde a gente tem uma pergunta, a gente vai usar, então, o porquê separado. Por que as lagartixas perdem o rabo? Então, é uma pergunta. Toda pergunta que a gente for fazer, a gente vai observar que vai utilizar então, esse porquê separado. Já quando a gente tem uma resposta, a gente vai visualizar, então, que o porquê que a gente utiliza, ela vai, então, justificar essa resposta, ou seja, vai ser uma resposta, então vai estar junto. Então, a quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. Ou outra resposta, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que quebrou, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Então, essas duas de baixo, elas são respostas. Então, por isso, elas foram, então, colocadas o porquê de forma junta. Aí, aqui, ó. Na primeira frase, a expressão porquê está escrita separadamente. Por que isso acontece? Em que tipo de frase ela aparece? Aparece, então, em uma pergunta, ou seja, em uma frase interrogativa. Já na letra B, a gente vai ver, então, na segunda e terceira frase, a expressão ela está escrita em uma só palavra, porque, ou seja, uma só palavra, ou seja, tudo junto, né? Na de cima tem duas palavras, então separado. Qual é o tipo de frase em que ela aparece dessa forma? Aparecem explicações em frases afirmativas, em declarativas, que expressam a explicação ou a causa de alguma coisa. Ou seja, quando a gente responde uma coisa, a gente está fazendo o quê? A gente está justificando, a gente está afirmando, a gente está passando a resposta sobre aquela pergunta. Então, quando é esse caso, a gente utiliza o porquê junto. Complete as frases a seguir usando porquê junto ou porquê separado. Porque o povo libera jato de tinta, ele faz isso porque quem recobriu sua fuga quando se sente ameaçado é atacado por predadores. Então, a gente tem o início da frase aqui com o porquê separado, ou seja, duas palavras, e a gente tem aqui a justificativa do porquê o povo libera o jato de tinta,
Logo, é uma palavra só que é o porquê junto, ok? Super simples isso. A regra é bem básica, bem simples. Tenho certeza que todos aí conseguiram fazer essa atividade de forma tranquila. Vamos lá, então, para a atividade de geografia. A gente iniciou na outra unidade, bem no finalzinho, a gente falou sobre a questão política, né? A gente viu falando sobre o Conselho Municipal de Educação. E agora, nessa atividade, a gente identificou quais são, então, as funções dos prefeitos e vereadores. Aqui em Juazeiro do Norte, a gente tem, então, Gledson Bezerra como o prefeito da cidade e temos diversos vereadores. A PRO, até o presente momento, não conhece nenhum, então não tenho como colocar um exemplo para vocês, tá? Mas vamos lá. O prefeito e os vereadores, eles são eleitos, então, de 4 em 4 anos. Então, Gledson Bezerra, ele iniciou esse ano, então ele só vai sair do mandato daqui a 4 anos. Um governo municipal, o responsável por atender às necessidades da população, quem seria? O prefeito, exatamente. Já os vereadores, eles são responsáveis por criar ou modificar as leis do município. Isso é extremamente importante, que muitas vezes a gente fica se perguntando, mas os vereadores fazem o quê? Eles são responsáveis por identificar quais as necessidades do município. Olha, tem a necessidade, então, de fazer algo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai identificar essa demanda, ele vai criar leis para que essa demanda ela seja atendida, ou vai modificar uma lei que já existe, mas ela precisa ser modificada, alterada, melhorada. Então, a função dos vereadores é exatamente essa. Então, a gente precisa ter responsabilidade com a escolha também dos nossos vereadores. Ou, no caso de vocês, dos vereadores dos parentes de vocês. A gente precisa identificar e escolher com bastante cuidado na época de eleição. Então, a função dos vereadores também é fiscalizar se o prefeito está administrando corretamente o município, tá certo? Ele tem essa função, mas é apenas ele, gente? Não, nós também, cidadãos, nós temos também o dever de fazer, então, com que todas as demandas do nosso município elas sejam atendidas, tá certo? Então, aqui está perguntando, converse com o colega sobre a importância de o prefeito usar o dinheiro público de forma correta. Acredito eu que todos irão concordar que isso é extremamente importante, né? A gente tem visto aí, infelizmente, nos nossos noticiários, que o uso do dinheiro público muitas vezes acaba em quê? Corrupção. E isso é algo que a gente precisa ter extremamente cuidado e atenção com a escolha de quem é que a gente coloca no poder, porque são eles que vão fazer, então, do nosso dinheiro público virar algo necessário, seja através de educação, segurança, saúde. Então, todos esses fatores, elas são responsabilidade das pessoas nos quais a gente escolhe. E como a Pro já falou, nós precisamos também fiscalizar para que eles não façam, né, coisas que às vezes não é necessário. Okay? Uma demanda super grande aqui em Juazeiro, por exemplo, é a questão do meio ambiente, a questão referente à saúde, aí sim, e bastante também sobre a questão de saneamento básico, né? A gente tem boa parte do nosso município não tem atendimento de saneamento básico, ou seja, esgoto corre a céu aberto. Então, isso é uma demanda não só daqui do município, mas até de nível estadual. E a gente precisa estar fiscalizando para que isso resolva logo. Porque quando a gente tem esgoto a céu aberto, a gente tem índice maior de doença, e isso é extremamente grave. Ok? Vamos lá, então, para a atividade de educação ambiental. Ainda falando, então, sobre a questão de saúde, de saneamento, a gente vai falar, então, de meio ambiente. Aí a Pro trouxe aqui uma imagem que vai falar sobre a diferença entre o lixão e o aterro sanitário. Por que a Pro trouxe isso? Porque, recentemente, o prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra, ele, então, modificou a estrutura do atual, do que era lixão. Ele, então, transformou em um aterro sanitário controlado. Qual é a diferença? Nessa imagem, a Pro trouxe justamente para vocês identificarem. No lixão, a gente tem um acúmulo de lixo, a gente tem animais rodando pelo lugar,
A gente tem, então, churume. Para o que é churume? Churume é aquele líquido, quando a gente carrega o lixo para levar, então, até o local apropriado de descarte. Já viu aquele caldo, vou chamar assim, que sai, então, do lixo? Aquilo ali que é o churume. Então, esse churume, basicamente, é o acúmulo de toda a porcaria que existe, então, no lixo, e aquele líquido dali, ele tem um efeito extremamente devastador no que tem nessa imagem aqui chamado de lençol freático. Para o que é lençol freático? É aquele lençol que a gente se cobre para dormir? Não. Basicamente, é uma camada que existe na terra, no solo, e essa camada, ela tem a separação, então, entre o que tem logo acima, nesse caso aqui, o que tem aqui em cima seria, então, o lixo, e o que tem embaixo, que nesse caso seria, muitas vezes, a água para onde vai, então, os rios, a água para onde vai desaguar o mar. Então, quando esse churume, ele entra em contato com essa água, que essa água, por exemplo, no caso dos rios, a gente vai ter contato com esse líquido, o churume, ele vai para os rios e depois a água dos rios vai passar por um tratamento, mas vai para as nossas casas, né? A gente precisa se abastecer dessa água que tem nos rios. Então, por que o aterro sanitário é tão importante? Porque no aterro sanitário é criado, então, uma membrana aqui, ó, tá vendo? Uma membrana que impede com que esse churume ele tenha acesso ao lençol freático. Logicamente, fazendo esse procedimento, então, os nossos rios, os nossos mares não vai ser contaminado, então, por esse churume, tá certo? Além disso, tem todo o processo de tratamento, separação, reciclagem do material que é, então, descartado no aterro sanitário. Então, por isso que é extremamente importante uma ação muito importante para que os nossos governantes, vereadores e prefeitos transformem, então, grande parte dos lixos em aterro sanitário. Então, nessa imagem traz essa diferença entre o lixão e o aterro sanitário. Aqui na segunda questão, falo, então, para vocês trazerem qual é o que traz, então, mais prejuízo, ou melhor, desculpa, menos prejuízo. Nesse caso, então, é o aterro sanitário, ele vai causar menos prejuízo ao nosso meio ambiente. Quais seriam esses prejuízos do que o lixão traz? Poluição, degradação, contaminação dos nossos rios. Então, o aterro sanitário, ele vai diminuir esse impacto. Aqui nessa reportagem fala justamente isso, que o prefeito Gledson Bezerra, em 2 de julho, ele então transformou o lixão atualmente em um aterro sanitário controlado. Ação extremamente importante, viável, necessária para o nosso meio ambiente, tá certo? Então, por hoje é só. Deixo um beijo a todos. Espero que todos tenham, então, gostado de fazer atividade. Tenham, então, também estejam ansiosos para o nosso retorno, tá certo? Um beijo a todos. A gente se vê, então, amanhã. Tchau, tchau.